Se você jura que come pouco e mesmo assim não perde peso, então esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar por que comer pouco não significa emagrecer e eu vou te explicar de um jeito que você nunca mais vai esquecer. E para você que ainda não me conhece, eu sou o nutricionista Giovanni Pedroso e nesse canal aqui eu compartilho toda semana dicas que vão te ajudar a destravar o teu processo de emagrecimento. Uma das frases que eu mais escuto como nutricionista é: Giovanni, eu já como pouco, mas mesmo assim eu não consigo perder peso. E isso, na prática, é mais simples do que parece. Quando a gente vai analisar a rotina dessa pessoa de perto, a gente sempre vai ver um dos erros que eu vou compartilhar com vocês dentro desse vídeo. Primeiro, o princípio básico para que haja o emagrecimento é estar em déficit calórico. O que é isso? Déficit calórico é quando você consome menos calorias do que você gasta durante o dia. Pensa o seguinte, se você gasta 2.500 calorias no dia para trabalhar, estudar e se exercitar, e você consome 1.500 calorias, ou seja, menos do que você gasta, você está em déficit calórico. Uma analogia bem simples para isso é a caixa d'água da sua casa. Pensa o seguinte, se a sua caixa d'água está saindo mais água do que entrando, o nível de água vai abaixar, igual o peso. E o problema que a gente vai ver nesse vídeo é que tem muita gente achando que está em déficit calórico, só que na prática está jogando balde de água para dentro, e aí isso trava totalmente o processo de emagrecimento. E o primeiro erro muito comum que eu vejo as pessoas cometerem é confundir qualidade com quantidade de alimentos. É importante dizer que 100 gramas de um alimento ele não vai ter a mesma quantidade de calorias de 100 gramas de outro alimento. É a mesma coisa que a gente comparar uma nota de R$100 com uma nota de $100. O valor daquilo é totalmente diferente. É a mesma coisa do que a gente comparar 100 gramas de tomate com 100 gramas de bolo. O bolo ele vai ter um valor calórico muito maior em comparação ao tomate. Por isso, não é só a quantidade daquilo que você come, mas a qualidade da sua alimentação. Tem gente que acha que come super pouco, só que quando a gente vai olhar de perto a alimentação dessa pessoa, ela come uma pasta de amendoim aqui, ela come um presunto, um apresuntado, ela come um queijo, que são todos alimentos com uma alta quantidade de gordura. E a gordura é o macronutriente mais calórico que a gente tem. Para resumir para vocês, nós temos três: a proteína, o carboidrato e a gordura. A gordura, ela tem 9 calorias por cada grama que a gente consome, enquanto o carboidrato e a proteína vão ter apenas 4 calorias. Por isso que esses alimentos que têm uma alta quantidade de gordura podem ser um vilão na sua rotina, porque você pode estar consumindo uma quantidade pequena em questão de volume, só que na prática você está colocando uma alta quantidade de calorias para dentro do seu corpo. E esse prejuízo, na prática, ele tende a ser muito maior, principalmente em mulheres, porque as mulheres elas têm um gasto calórico muito menor em comparação aos homens. Ou seja, pequenos deslizes na rotina já podem fazer com que essa mulher perca aquele déficit calórico que a gente comentou no início do vídeo. Ou seja, em vez de ela perder peso, ela pode ficar em manutenção, que é quando ela consome as mesmas calorias do que ela gasta, ou ela pode estar em superávit calórico, comendo mais calorias do que ela gasta e, consequentemente, ganhando peso. E o segundo erro é quando você começa o seu dia bem, só que acaba se perdendo durante o dia. É aquela pessoa que começa fazendo o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, faz tudo perfeito. O problema mesmo é quando ela chega tarde em casa do trabalho. Aí ela tá cansada, ela quer comer coisas práticas, quer comer o que tem pela frente, às vezes tá com fome, e aí acaba desregulando a dieta. Então isso na prática faz com que você, mesmo comendo alimentos saudáveis, das quantidades certas durante o dia, esse desequilíbrio no período da noite faz com que você tenha um consumo maior de calorias e acabe que fique novamente no 0 a 0. Então aqui vocês já estão começando a entender que sempre que o peso não está diminuindo, significa que você está consumindo ou mais calorias do que você gasta, ou o teu consumo calórico é igual àquilo que você gasta. Ou seja, fica no 0 a 0 e o peso não diminui. E o terceiro erro que eu vou falar agora é clássico e eu tenho certeza que você já cometeu ele. É o famoso erro de você começar seguindo a dieta muito bem a semana inteira. Então segunda, terça, quarta, quinta, até sexta-feira você vai super bem. O problema mesmo tá no final de semana. Então você fala, porque eu segui bem a dieta durante a semana, eu mereço comer alguma coisa diferente, eu mereço comer fora. Isso é super válido, só que o problema mesmo não é quando você faz apenas uma refeição livre. Várias pessoas conseguem perder peso fazendo refeição livre, ou seja, lanche, pizza, comendo comida japonesa todo final de semana e ainda assim consegue perder peso.
O problema mesmo é quando isso sai do controle. Então a pessoa ela não fica satisfeita com apenas uma refeição livre. Ela tem que exagerar, ela tem que ir no rodízio, ela tem que exagerar no consumo de bebida alcoólica, e é isso mesmo que vai travar o processo de emagrecimento da pessoa. Então, embora ela tenha feito tudo certo de segunda até sexta-feira, no final de semana ela vai compensar aquelas calorias que ela tinha consumido menos e no final das contas ela não vai ter um resultado. O que na prática essa pessoa está fazendo é eliminando o prejuízo maior, ela não está conseguindo ter uma evolução significativa. Eu tinha uma paciente, eu vou chamar ela de Ana para usar como exemplo no vídeo. A Ana, ela comia muito pouco durante o dia e realmente quando eu fui analisar o diário alimentar dela, tinha dia que ela perdia o café da manhã, tinha dia que ela pulava o almoço ou almoçava mais tarde. Ela não era uma pessoa que tinha muita fome, principalmente nas primeiras horas do dia. O problema mesmo era justamente no final do dia. Então é que ela acabava consumindo mais calorias, ela acabava partindo para um doce, ela acabava partindo para alimentos mais gordurosos, como eu comentei no início do vídeo, e é isso justamente o que estava travando ela. Sem contar que, quando chegava no final de semana, ela também tinha aquela percepção de que, comi pouco durante a semana, acho que não vai ter problema eu aproveitar um pouquinho mais agora no final de semana. Sem perceber, ela consumia uma grande quantidade de calorias e é isso que estava travando o processo de emagrecimento dela. Então foi com alguns ajustes simples que a gente fez na rotina dela que ela já conseguiu ter uma evolução bem significativa e conseguiu chegar no objetivo que ela queria. Então, se você sente que come pouco e não está vendo o peso diminuir, provavelmente você está cometendo um desses erros, subestimando as calorias dos alimentos, compensando a quantidade de calorias no fim do dia ou compensando essa quantidade no final de semana, consumindo uma quantidade calórica muito grande em 2 ou 3 dias. E é importante dizer, pessoal, que emagrecimento não é sobre a gente tirar alimentos que a gente gosta, não é abrir mão de um final de semana, não é deixar de comparecer a alguma confraternização, que nem agora a gente está chegando na época de final de ano, o pessoal já vai se preparando para Natal, Ano Novo. Não é você abrir mão dessas coisas, mas é justamente o equilíbrio. Então tem sim como você aproveitar, você comer um lanche no final de semana, uma pizza no final de semana, sem comprometer os resultados e ainda assim ter uma perda de peso bem satisfatória, acima do que a maioria das pessoas tem quando elas não têm uma estratégia bem feita. Por isso que se você não sabe exatamente o quanto de calorias você gasta durante o dia, o quanto de calorias você consome, fica difícil de você ter uma clareza daquilo que você precisa saber. Então por isso que a partir de hoje começa a observar aonde que eu tô? Será que o meu peso está aumentando? Será que o meu peso está diminuindo, só que de uma forma lenta? Ou será que o meu peso está totalmente travado? Já faz semanas, meses que eu não saio desse peso. Dessa forma você já vai saber como conduzir os próximos passos do seu processo de emagrecimento de uma forma leve, de uma forma consistente. Porque é o que eu falo muito, emagrecer é metade do caminho. Se você está no processo de emagrecimento e você já perdeu bastante peso, a maior parte do tempo da sua vida você vai ficar mantendo essa perda de peso. Por isso que quando a gente fala de emagrecimento eficaz, um emagrecimento que funciona no longo prazo, não é uma corrida de 100 metros, mas pensa numa maratona. Então você consistentemente, todos os meses, fazendo hábitos que vão te ajudar não só a perder peso, mas também a ter mais saúde. Se esse vídeo te ajudou, já curte e se inscreve aqui no meu canal. E antes de você ir embora, aproveita e vê o vídeo que eu postei na semana passada, mostrando por que as marmitas congeladas podem, na prática, estar atrapalhando o seu processo de emagrecimento. Esses 2 vídeos juntos, eles vão te ajudar a ter uma clareza maior daquilo que você precisa fazer dentro da sua jornada de emagrecimento.